Salve galera, diretamente da Casa do Gal, para trazer para vocês atualizações e temos mais um brasileiro na segunda fase. O Gal tá descansando, já transmitiu essa grande classificação da Legacy, mas infelizmente para a Legacy se classificar, um brasileiro teve que cair fora. Como a gente esperou esse vídeo para juntar todos esses dois jogos aí para ver como é que dava, vamos começar falando sobre a vitória da Legacy contra a Imperial, uma vitória que aconteceu ontem, tá? Legacy, então, venceu a Imperial por 2-1. E como a gente falou, eu admito que pensando mais que isso aconteceria para a Imperial, né, quando você começa a vencer, um time ele é analisado pela sua consistência. Então, quando você começa a vencer, você começa a olhar as derrotas também alguns pontos mais positivos. Se você sai 0-3, você acaba olhando só pontos negativos. Quando você tem vitórias, até algumas das suas derrotas começam a ficar com alguns pontos que você pode olhar como positivo. E Legacy Imperial, eu falei que sairiam dessa partida um pouco nisso, um pouco com pontos mais positivos para a gente olhar, coisas mais importantes para a gente ver. E quem ganhou foi a Legacy, né? A Legacy ganha em 3 mapas ali dominantes, um para cada um, né? Nesse caso, 2 para Legacy e um para Imperial, né? Um para cada um no início, e o terceiro mapa, uma Mirage. O que chama bastante atenção nesse jogo é o quanto que os times foram bem de TR, o quanto que os e mal de CT, mas o quanto os times tiveram domínio de TR. Inferno começa 11-1 para Legacy, Dust 2 começa 11-1 para Imperial e depois na Mirage 9-3, mas um jogo muito controlado da Legacy que acaba, como a gente falou, tendo, ainda não tanto, mas tendo após essa vitória contra a Imperial, um mundo de você olhar e falar, opa, e agora? Né? A Legacy ganhou da Xing Warriors, perdeu da Betboom, perdeu da Linvision, mas pô, agora ganhou da Imperial. Não tá muito legal, mas vamos ver. Tem mais um jogo. Se a Legacy perde esse último jogo, talvez você ficaria com uma sensação de que foi um Major bem mais ou menos. Mas não foi o que aconteceu. A Legacy venceu. Antes da gente falar dessa vitória da Legacy, falar sobre a Imperial, não tem como não dizer que muito decepcionante, como eles próprios falaram, né? Um fracasso da Imperial, não tem problema, faz parte da competição às vezes você fracassar, mas quando você fracassa dessa forma, muitas coisas têm que ser revistas, porque você se prepara e espera para chegar nesse momento, nesse grande campeonato, e a Imperial foi muito, muito mal. Eu achei que, né, até me surpreendeu o quanto que a Imperial acabou não indo bem. Eu falava que se a Imperial ganhasse da Legacy, tudo isso que vai vir para a Legacy poderia vir para a Imperial, porque o CS ele tá equilibrado mesmo. Então, algum pequeno detalhe com as suas vitórias vão fazer as suas qualidades maiores aparecerem. Não foi o caso da Imperial. A Imperial realmente teve um jogo equilibrado contra a B8, mas não adianta nada ter um jogo equilibrado contra a B8 se você perde da Nemiga e perde da Legacy também. Realmente você fica muito abaixo do campeonato, apesar da Imperial ter ganho da Mets Sport, um campeonato muito ruim. Fomos então para hoje, né? Fomos então para o último dia, a Legacy precisando classificar, e como eu falei, a Legacy se classificou. Salve Gal, passando aqui, a Legacy venceu por 2-0, tá? Jogo aí que rolou hoje, e a Legacy venceu a Wildcard. Um salve pro craque Michel, que tá aqui também, mas que avisou, né? Realmente a Legacy tem um bom conforto para jogar contra times do NA. E vou até dizer mais, até times brasileiros também encaixam nisso, né? A Legacy, na sua região, na maioria das vezes, tem tido bastante conforto para jogar e tem ido muito bem. Venceu a Wildcard, primeiro mapa 13-10, porém, um primeiro mapa controlado, tá? O resultado de 13-10 ele engana um pouco. A Legacy chegou a fazer, se eu não me engano, 12-7, um mapa bem tranquilo. O começo do jogo estava bem equilibrado, mas a Legacy conseguiu ganhar um round importante, abriu 7-4 ali, tomou o último round, ficou 7-5 e conseguiu controlar bem de CT. Claro que o CT quebra as economias ali, mas você sempre vai trocando o round, vai chegando perto do 13 e a Legacy mandou muito bem. E na Nuke, galera, não tem nem o que falar, né? Mais um 11-1 da Legacy. O interessante é que agora a Legacy deu 11-1 de CT e num mapa diferente. Então a Legacy começa a ganhar confiança, começa a ficar mais tranquila para o que pode acontecer e mais, quem sabe, para buscar mais alguma ou algumas vitórias na próxima fase.
Vamos então resumir, tá, galera? Deixa eu apagar aqui o jogo da Legacy, mas os times então classificados da primeira fase, tá? Heroic, B8, os times que ficaram 3-0, OJ, Betbull e Nemiga 3-1, Tailu, Linvision e Legacy, tá? Hoje a Linvision acabou eliminando a NRG no começo do dia e agora acabou de acabar, a Tailu venceu os guerreiros australianos que não conseguiram ser guerreiros. Esses 8 times, galera, o que eles fazem? Eles passam para a segunda fase e vão se juntar com esses outros 8, tá? Que tava num zoom aqui gigante, com esses outros 8 times. Então, a partir de agora, aqueles times lá se juntam com Falcons, FaZe, VP, 3D Max, Heroic, Fúria, MBR PEN. Ou seja, temos 4 brasileiros nessa fase. E temos, né, agora uma fase também mais legal de se assistir, né, com mais equipes de qualidade. A Falcons que acabou parando aí, né, por mudanças, por ter ido mal também no começo do semestre. Então temos Falcons, FaZe, VP, 3D Max, Heroic, Fúria, MBR PEN, e aí os times que eu passei na última página, a Legacy um deles, né, Legacy, Heroic, B8, uma fase que fica mais difícil, mas também é uma fase que fica mais legal de assistir. Quando começa essa fase? Amanhã, galera. Amanhã já temos jogos e os jogos estão aqui. Lembra que eu já expliquei no primeiro vídeo, não lembra, vai lá. Amanhã a gente vai ter a mesma dinâmica que a gente teve no primeiro dia do Stage 1. 2 MD1s para cada time. Meio-dia temos Falcons e B8, FaZe e Heroic, que é algo que eu acho muito louco, né? O time que passa 3-0, ele pega o melhor seed no primeiro jogo. Né? Não entendo porque fizeram isso. 1h15, 3D Max e Betboom, VP e OJ, ou seja, amanhã os 2 primeiros horários não tem brasileiro, tá? E a partir das 2h30 aí, meu amigão, pode ficar tranquilo que vai ter Brasil o resto do dia inteiro. PEN estreia contra Nemiga, tá? Um jogo que eu acredito ser um jogo bom para PEN. Óbvio que é difícil, a Nemiga passou 3-1, mas é um jogo que a PEN acaba enfrentando uma equipe da Europa e que também pode trazer essa demonstração do que a PEN quer nesse Major. Tô confiante. Fúria e Linvision, tá? Um time que já complicou para a Fúria, mas aqui não tem outro resultado que não seja a vitória. E o confronto brasileiro, MBR Legacy, ou seja, para quem estava quase eliminado todo mundo, teremos um brasileiro já no 1-3, né? O que significa que teremos no 3 não, perdão, né? Pelo menos com uma vitória, né? Então, no mínimo, teremos um brasileiro com uma vitória. É óbvio que nessa fase dá para querer um pouquinho mais, né? 13h45 também tem M80 e Tailu. Então você vê que esses jogos aqui de baixo, né, são times que não eram um seed tão alto e pegam os seeds mais baixos da próxima fase. Tem que aproveitar, a Fúria tem que aproveitar, o MBR tem que aproveitar, mas por ser um confronto regional, tudo pode acontecer. Amanhã, acabando os jogos, a gente já faz um vídeo e comenta um pouco mais sobre cada um dos times. Mas, cara, é um grupo que dá pra gente colocar pelo menos 2 brasileiros na próxima fase, tá? Amanhã tem Redondo também, então fiquem ligados aí. Valeu, Gaules, aí por estar aí podendo fazer esse vídeo. Estou ansioso sim pra galera que vê esse vídeo ainda hoje, no dia 6, amanhã a partir das 7h30 da manhã, faremos o pré-jogo, assistiremos todos os vlogs em live, no YouTube e na Twitch. Fiquem ligados. Valeu, galera, um beijo, é nóis.